Em nome de Jesus. Fato é. Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, e nós vamos ler dos versículos de número 13 até o versículo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 13 até o versículo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos de número 13 até o versículo de número 17. Quem encontrou, diga um amém. Amém. Que diz assim, meus irmãos, Mateus, capítulo 3, versículos de número 13 ao 17, que diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu necessito de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai mencionar um dos mais gloriosos desejos que o nosso Deus ele tem para com a humanidade, que é o desejo de se relacionar, é o desejo de estar sempre em contato com o ser humano, com a raça humana, é o desejo de sempre estar ao mesmo tempo falando e conversando com a raça humana, e principalmente com o homem e com a mulher, que certamente assim abre o seu coração para que a voz de Deus possa tão somente ecoar, bater e ao mesmo tempo entrar no seu coração e fazer uma bela e gloriosa morada. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que este grande e glorioso desejo de Deus, em um determinado momento, precisou ali ser bloqueado, precisou ali ser banido, precisou ali ter uma pausa. E uma pausa que foi esta de pelo menos 400 anos, 4 séculos, sem falar com o ser humano, tudo por conta de um homem e a mulher daquela época não estar ali, abrindo seu coração para estar obedecendo a palavra do Senhor. E foi necessário que o próprio Deus, em um determinado momento, fizesse esta pausa de pelo menos 400 anos sem falar com a raça humana. 400 anos entre o Antigo Testamento, entre o livro do profeta Malaquias e entre o Evangelho de Mateus, 400 anos se passam. E agora a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que logo no nascimento de Jesus Cristo, quando menos se espera ali, Jesus passa pelo período do nascimento, passa pela sua infância, passa pela sua adolescência, e agora ele está com a sua maturidade de 30 anos de idade. 400 anos depois se encontra ali Jesus, com toda a sua maturidade formada, se encontra ali Jesus 400 anos depois, com toda a sua bagagem ali de aprendizado, tudo no nível certo para que ele comece o seu ministério. 400 anos depois, se encontra ali Jesus, não somente preparado, mas pronto a se batizar naquele rio muito famoso qual nós conhecemos, que é exatamente o Rio Jordão. Jesus se encontrava ali onde um homem, o qual era o seu primo chamado João Batista, ele estava ali batizando nas águas do Jordão. E enquanto João ele estava ali, ele se encontrava batizando nas águas do Rio Jordão, ele exercia ali o seu ministério. Ele estava exercendo o ministério que Deus havia dado para ele
de pregar a palavra do Senhor em pleno deserto, e mesmo assim, as multidões vinham calorosamente ouvir ali um profeta, ouvir ali um homem que estava vestido de peles de camelo e ao mesmo tempo de um cinto de couro, que comia não somente ali como mel silvestre e também os próprios gafanhotos. E naquele momento, mesmo assim, as multidões, ouvindo que João Batista se encontrava ali, porque eles vinham ouvir o próprio João Batista, porque João Batista era exatamente um homem, não somente um homem, como um profeta do Senhor, o qual teve a graça e teve o privilégio de ser ali cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, que quando Maria, ela vai ter ali um encontro diretamente com Isabel, naquele momento, as duas se encontravam grávidas, as duas eram parentes, as duas tinham um laço de parentesco, e no momento em que Maria vai se encontrar com Isabel, as duas estando grávidas, quando Maria, ela dá a paz do Senhor daquela época, a Bíblia Sagrada vai dizer, o Evangelho vai dizer, que o próprio João Batista saltou de tanta alegria, saltou com um gozo muito maravilhoso, porque ela certamente fez com que o menininho ouvisse ali a própria saudação e a própria palavra de Maria, porque Maria estava com Jesus por dentro dela, e quem tem Jesus na sua vida, o que ela falar, o que ela dizer, o que ela fazer, vai ter uma grande diferença para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique e adore o nome do Senhor. É por isso que o diabo, é por isso que os demônios, quando eles estão ao mesmo tempo em derredor de mim e de você, eles não vê pelo menos uma natureza humana bonita, eles não vê uma pele sedosa e uma pele bem hidratada, ele não vê exatamente cabelos bonitos e não vê, podemos dizer assim, uma bela de uma roupa e um belo de um vestido, não. Ele vê a presença gloriosa do Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, que se encontra dentro de mim e que se encontra dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer em Gálatas, capítulo 2, o versículo de número 20: agora não vivo mais eu, mas Cristo é que vive dentro de mim. E se Jesus está dentro de você, está dentro do teu coração, então não temas, porque 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você não é atingido, porque a presença do meio do Nazareno se encontra na minha e na sua vida para todo sempre. E a Bíblia diz que agora Jesus se encontra ali. Neste episódio bíblico, Deus vai quebrar o jejum de 400 anos sem falar com a natureza humana. Deus, ele volta a se relacionar naquele exato momento com a natureza humana, com o ser humano, com o homem e com a mulher, exatamente naquele grande e glorioso evento do Rio Jordão, do batismo de Jesus. Jesus, ele é batizado naquele momento. Ele ainda, naquela ocasião, o próprio João Batista chega e fica perplexo, e naquele momento ele fica assustado. É eu que devo de ser batizado por você? E o Senhor é quem vem até mim? Não. Tudo isso é para acontecer, João, meu primo, porque nos convém cumprir toda a justiça e também todas as Escrituras. E no momento em que Jesus, ele desce as águas do Jordão e levanta, diz a Bíblia Sagrada, que naquele momento estava a presença da Trindade, estava ali a presença do Filho através de Jesus, estava a presença do Espírito Santo através de uma pomba corpórea que veio sobre ele, e a voz do Pai naquele momento dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E meus irmãos, por incrível que pareça, o que mais me chama a atenção, baseado sobre tudo isso que eu quero dizer nestes rápidos minutos aqui dessa narração e desta introdução, é dizer para o meu coração e para o seu coração que aquele Jordão, ele tinha uma gloriosa e maravilhosa manifestação da glória de Deus sobre o Jordão. O Jordão naquele momento estava passando por uma grande diferença e uma grande glória naquela
ocasião. E nesse momento o que eu quero dizer para o meu coração e para o seu coração é o seguinte: que este Rio Jordão simboliza a minha vida, e a presença da Trindade simboliza exatamente a gloriosa eternidade do céu que veio para a minha e para a sua vida. E o que eu quero te dizer é que, meus irmãos, por incrível que pareça, o Rio Jordão, ele era um rio praticamente sujo, ele era um rio praticamente cheio de lama, ele era um rio praticamente que era muito lotado e muito contaminado ali de muita sujeira. Imagine João Batista, ele tendo ali pelo menos quase 5.000 pessoas, ou propriamente dito 5.000 pessoas ali, de ele estar batizando ali todos os dias no Rio Jordão. Imagine a impureza que aquele rio tinha, não somente das pessoas, como também de uma maneira natural, cheio de lama, cheio de doença, cheio de contaminação daquela época. Agora, João Batista, enquanto esteve batizando aproximadamente 5.000 pessoas, ou muito mais do que isso, todos os dias no Jordão, nada de diferente, nada de eterno acontecia, mas bastou o próprio Jesus ele chegar ali, que a presença da Santíssima Trindade chegou naquele momento, a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do querido e glorioso Espírito Santo do Deus vivo. Por quê? Porque quando a presença do Senhor está sobre o Jordão da minha vida, quando a presença do Senhor está sobre o Jordão da tua vida, alguma coisa gloriosa e diferente tem que acontecer. Mas, pastor Erasmo, como é que se revela esta grande e gloriosa diferença? Olha para a tua vida, meu irmão, olha para a tua vida, minha irmã, e veja quem você era no mundo. Veja quando você estava naquele Jordão complicado do mundo. Você estava inúmeras vezes no mundo dos vícios, no mundo da mentira, no mundo da desonestidade, no mundo da prostituição, no mundo de tanta coisa que aconteceu. Mas um dia, este belo Jordão do meu e do teu coração abriu espaço para o meigo Nazaré do Cordeiro de Deus entrar. E o que foi que aconteceu? Uma grande diferença de transformação aconteceu na tua vida, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Se você crê e acredita nisso, jogue a tua mão para cima e dê o melhor glória a Deus que você puder nesse momento. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E eis que uma grande e gloriosa diferença agora está sobre a sua vida. Você não está mais no mundo, você agora está na casa gloriosa do Senhor. Você está numa mesa do banquete da eternidade. Você agora não está comendo na podridão que o mundo te apresentava sempre nos fins de semana. Pelo contrário, você agora está neste fim de semana se alimentando do banquete do Filho do Deus Todo-Poderoso, que está transmitindo para você através dos louvores, através dos testemunhos, através da palavra e através do livramento que Ele está te dando para o louvor do nome dEle. Aleluia! E meus irmãos, esta era a ocasião em que Jesus ele se encontrava ali naquele episódio. Agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: que o Rio Jordão, ele sempre foi um rio muito famoso. Mesmo sendo um rio contaminado, ele sempre foi um rio muito famoso. E não é à toa que os grandes acontecimentos que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar e vai nos revelar, sempre terminaram acontecendo diretamente no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Josué, no capítulo de número 2 e capítulo de número 3, que Deus ele diz para Josué: Josué, você agora na frente de todos estes hebreus, você agora no comando de todo o povo de Israel, você vai fazer o seguinte, Josué: você vai passar este Jordão e vocês vão entrar do outro lado para tomar posse da terra prometida. E foi exatamente isso que aconteceu. No momento em que Josué se encontrava com os sacerdotes, levitas e todos os chefes das tribos de Israel, foram no momento em
que eles se aproximaram e tocaram ali os pés, as plantas dos pés do rio Jordão, o Jordão ele se abre de um lado e se abre do outro lado, e eles passam ali aquele Jordão a pés enxutos e tomam posse da terra prometida. O Jordão naquela ocasião terminou se abrindo naquele momento. E eu pergunto nessa noite para você: qual é o Jordão da tua dificuldade que você está vendo fechado de um lado, fechado do outro, e você não consegue ter uma ótica espiritual para ver diretamente este Jordão se abrir? Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, porque este Jordão ele vai se abrir, porque se a ótica da terra está fechada, a ótica do céu está escancarada sobre a minha e a tua vida para a glória do Senhor. A Bíblia diz que mesmo assim, nestas ocasiões, o tempo se passou. Elias, ele se encontrava exercendo o seu ministério diante do Senhor, e no momento em que Elias, ele diz para Eliseu, vamos passar pelo menos algumas cidades, mas eu peço para você que fique pelo menos aqui nestas cidades, Eliseu. Fica aqui diretamente no Jordão. Não, como vive a tua alma, eu vou diretamente com você. Fica aqui em Betel. Não, como vive a tua alma, eu vou diretamente com você. Fica aqui em Jericó. Não, de jeito nenhum. Como vive a tua alma e como vive o Senhor, eu vou contigo. E agora fica aqui em Gilgal. Não, vou atravessar com você. Vai ser Gilgal, vai ser Betel, vai ser Jericó, e por fim agora vamos atravessar esse Jordão. Vamos nós dois. E Elias ele vai, pega a sua capa, e no momento em que ele acerta no rio Jordão, o Jordão ele volta a se abrir. Eles vão do outro lado. Quando chega lá, o próprio Eliseu ele faz um pedido que até a alma de Elias começa a doer. Qual era o pedido? Me dê pelo menos uma porção dobrada do teu espírito e do teu caráter. A carruagem de fogo, cavalos de fogo vem, e naquele redemoinho leva o próprio Elias, e Eliseu fica com a capa do próprio Elias. Ele pega a mesma capa e ele chega a dizer as últimas palavras: onde está o Deus do profeta Elias? Ele bate e o Jordão volta a se abrir novamente, porque o poder se encontrava na mão do profeta através da presença santa do Senhor. Ou seja, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para mim e uma coisa para você: para um milagre acontecer na minha vida e na tua vida, tudo vai depender daquilo que você tem guardado dentro do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Ou seja, simbolicamente, a Bíblia vai mostrar que aqui existe pelo menos um símbolo nesse retrato e nesse episódio bíblico, aonde o profeta Elias ele vai, mas deixa consigo a sua capa para ficar com Eliseu. Por isso que ele termina fazendo um milagre no Rio Jordão. Sabe o que foi que aconteceu nas nossas vidas? Jesus ele voltou para o céu, mas ele disse para os seus discípulos e para as pessoas de sua época: eu vou, mas vou deixar o Consolador por excelência, e vocês verão a grande diferença que ele há de fazer. Jesus foi, 2000 anos depois nós estamos com este grande e glorioso Consolador, simbolizando a capa de Elias, que é o querido e glorioso Espírito Santo, que está fazendo a grande e gloriosa diferença aqui nesta noite, na minha e na sua vida. Não pense, meu irmão e minha irmã, que enquanto nós cantamos aqui do altar, enquanto testemunhamos aqui do altar, enquanto transmitimos a palavra do Senhor, que você sente algo glorioso e diferente no seu coração. Não pense que é a voz de nós dos obreiros aqui, não, mas sim a presença santa do Senhor que está nesse momento trabalhando dentro do teu coração e te dando a vitória que você precisa nesta noite. Levante a mão e adore o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Rio Jordão não para por aí. Diz a Bíblia que um dia, em determinado momento, o próprio Naamã, que era um capitão da guarda da Síria, ele havia tido muitas vitórias no comando do seu exército, que era contra Israel.
Mas a Bíblia diz: e era Naamã certamente um homem de muita dignidade, porém leproso. Estava cheio de lepra, onde somente a esposa e as pessoas lá de sua casa sabiam quando ele tirava a armadura, ou seja, era uma podridão muito grande. E o que foi que aconteceu? Um dia, uma serva que se encontrava na casa dele chegou e disse para a sua senhora: se este meu senhor Naamã, ele conhecesse um homem de Deus que se encontra em Israel, ele iria lá para ser curado, porque o homem de Deus tem a capa de Elias, e certamente ele tem uma grande e gloriosa diferença. Um milagre pode acontecer, ele vai até lá. Só que no momento que ele vai até a casa de Eliseu, ele quer ser recebido ali com uma recepção muito grande e uma recepção muito gloriosa. Que o que é que acontece? Nem Eliseu vai receber ele na porta da casa dele, e ele diz: olha, mensageiro, peça para que Naamã vá diretamente ao Rio Jordão, e ele mergulhe 7 vezes lá, e ele certamente será curado. E Naamã, ele fica todo ali chateado, todo triste, todo de cabeça baixa, pensando: não, esse profeta aí não pode ser um homem de Deus, porque se fosse um homem de Deus, ele viria me receber. Por quê? E ainda mais ele pedindo para eu ir até o Rio Jordão, mergulhar e me banhar pelo menos 7 vezes. Quem esse homem pensa que eu não vou fazer isso não, vou voltar para minha terra? Aí um dos guardas chega para ele e diz o seguinte, um dos soldados: meu senhor, se o profeta pedisse para o senhor alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Que dirá o senhor mergulhar nas águas do Rio Jordão? Mas não são Abana e Parpar, rios muito melhores, diretamente para que o senhor, para que eu possa me banhar? Meu senhor, se o profeta pedisse para o senhor se banhar, para o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria? Você tem razão, porque infelizmente, meus irmãos, pare e pense o seguinte: um dia eu estava lendo este texto, estava meditando, estava refletindo. Pense que homem orgulhoso era esse tal de Naamã. A Bíblia diz que ele era um homem leproso. E o homem leproso, meus irmãos, deveria não assumir uma patente daquela de comandante. Não, de jeito nenhum. Ele deveria ficar afastado de todas as cercanias de Israel. Agora, o homem era tão orgulhoso que ele mesmo não olhava para ele. Ele começou a dizer algo do Rio Jordão: o Rio Jordão é sujo, é ruim, é isso, é aquilo. E ele não olhou para ele, que ele estava mais podre do que o Rio Jordão, porque ele estava leproso. Mas mesmo assim, com orgulho, ele teve que pegar aquele orgulho, e naquele momento foi andando, foi caminhando, arrancou sua armadura, se despiu de toda a sua armadura do orgulho, e naquele momento começou a mergulhar. Mergulhou a primeira, não aconteceu nada. Meu senhor, é 7 vezes. Mergulhou a segunda, nada aconteceu. Não aconteceu nada. Meu senhor, é 7. Ele vai à terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e depois da 7ª, quando ele se levanta, a sua pele está milagrosamente curada, como a pele de uma criança, totalmente restaurada. O que eu quero te dizer é o seguinte: infelizmente hoje em dia nós estamos vivendo um orgulho muito grande na igreja santa do Senhor Jesus, porque muitas pessoas querem chegar às vezes bem vestido, bem vestida, quer mostrar que fala bem, quer mostrar que canta bem, quer mostrar que tem uma bela e uma gloriosa oratória. Infelizmente acaba deixando de lado a presença santa do Senhor. Mas eu quero dizer para você que este Jordão, ao mesmo tempo, ele simboliza a igreja santa do Senhor. Você não só vai ter vitória se você estiver nos cultos mergulhando na presença santa do Senhor. Eu já perdi as contas de quantos mergulhos eu já fiz neste belo e glorioso Jordão, simbolizando a casa e a presença do Senhor. E todas as vezes em que eu mergulho, eu saio uma pessoa diferente. Assim acontece com você também. Você chegou aqui de um jeito semelhante ao próprio Naamã, com a lepra do orgulho, com a lepra do pecado, com a lepra do problema, com a lepra de tantos tipos de coisas que você pode representar no sentido figurado. Mas no momento em que você sair desse mergulho, você sairá com a posse da tua vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! E meus irmãos, o Jordão, ele tem todos estes símbolos.
símbolo de milagre, símbolo de cura, símbolo de bênção e símbolo de livramento ao mesmo tempo. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção é que o tempo se passou do Antigo Testamento, desde a época de Naamã, até o Novo Testamento, quando Jesus está ali se batizando, algo diferente aconteceu. O próprio Jesus batizou, a presença da Trindade se encontrava ali. Só que se os irmãos pegarem do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse, nunca mais você vai conseguir encontrar o nome do Rio Jordão. Mas por que isto? Sabe por quê? Porque uma vez em que Jesus ele toma posse de um Jordão que é da minha e da sua vida, o próprio Jordão não é o que tem que se aparecer mais. Quem tem que aparecer é só a resplandecente estrela da manhã. Você pode ter todos os atributos, mas a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a dignidade de adoração sempre será do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo. É Ele quem tem que brilhar, é Ele quem tem que se aparecer, é Ele quem tem que fazer a diferença. Deus te abençoou, a honra e a glória não é sua, meu irmão, a honra e a glória é dele. Deus ele te deu uma cura, a glória não é sua, a glória não é do médico, a glória é exclusivamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ele te abençoou em várias áreas da vida, a honra e a glória não é sua e não é da pessoa que te ajudou. A honra e a glória é exclusivamente dele para todo sempre, porque ele é digno de toda a honra e é digno de toda a glória e de toda a adoração. E se você tem certeza que ele é digno de toda a adoração, levante a mão e adore a ele, porque ele é digno, ele é digno, ele é digno. Aleluia. E meus irmãos, nunca mais o Rio Jordão ele aparece, desde Mateus até Apocalipse. E baseado nisso, que eu mais fico imaginando, meus irmãos, é que o nosso Deus, ele gosta demais de um Jordãozinho, ou uma pessoa que simboliza o Rio Jordão, nesse sentido figurado. Deus, ele gosta demais quando dá espaço para que ele possa trabalhar e fazer a diferença nessa vida. Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele detesta a soberba, resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aleluia. E um exemplo bíblico bem clássico e bem transparente que eu vejo baseado em tudo isto é o próprio rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, quando ele recebia Daniel, ele tinha um enorme respeito pela pessoa do profeta Daniel. E no momento em que Daniel ele chega para o rei e ele interpreta o sonho do próprio rei Nabucodonosor, ele diz o seguinte: rei, o senhor tome cuidado, porque devido todo esse procedimento e todas estas atitudes que o senhor está tendo, Deus ele vai pegar o senhor e vai certamente transformar em um animal que o senhor vai ficar pelo menos aí 7 anos comendo capim. E o rei Nabucodonosor guarda aquilo no coração, porque ele tinha um determinado orgulho dentro de si. E um dia, quem sabe quando ele acordou ali do seu sono, da sua cama, do seu quarto real, que ele começou a andar ali, em toda a puxadinha do palácio dele, em toda a varanda, ele olhou para a cidade de Babilônia e começou a dizer: eis aí a grande e gloriosa Babilônia, a qual eu, com meu grande e glorioso poder, eu pude construir e edificar e arquitetar. E antes dele falar estas palavras, veio algo sobre ele da permissão de Deus que transformou ele em um bicho. Foi como se ele fosse um lobisomem daquela época. E ele saiu do palácio e foi diretamente para as terras, foi diretamente para a grama comer capim. Imagine, meus irmãos, um homem que tinha ali as iguarias do palácio real, que tinha as belas e gloriosas comidas ali naquele palácio, ele ter que deixar o conforto do palácio e ir ter que comer capim semelhante a um animal. 7 anos se passaram e ele foi reconhecendo o poder de Deus, até que no livro de Daniel, capítulo de número 4 e o versículo de número 37, ele chega ao ponto de ele mesmo exercer uma dignidade ao próprio Deus Todo-Poderoso naquela ocasião. Ele mesmo chega a reconhecer o grande e glorioso poder de Deus
Deus, naquele exato momento, no capítulo 4 e o versículo de número 37, quando ele diz exatamente assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, ele mesmo teve que reconhecer que o poder não se encontrava nele, mas sim sobre aquele que deu autoridade para ele. O poder está nas mãos do Todo-Poderoso, porque quem tem que aparecer não é exatamente quem é o Jordão, quem tem que aparecer é a resplandecente e gloriosa estrela da manhã. Então, meu irmão, então minha irmã, saiba que você é o símbolo deste Jordão. Não deixe que certas coisas sujas apareçam na sua vida, não deixe que certas coisas que vêm ali em determinados momentos querer acabar com a sua reputação espiritual. Não deixe que nada disso apareça, mas deixe que somente a presença santa e gloriosa do Senhor venha estar sobre a sua vida. É por isso, meus irmãos, que existe um colinho de fogo que diz o seguinte: a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Todo orgulho, toda enfermidade, toda coisa ruim contrária do inimigo que bate em retirada, porque aqui nós estamos mergulhando na presença santa, gloriosa e bendita do querido e glorioso Espírito Santo. E se você crê nisso, levante a mão, adore o nome do Senhor. Glória a Deus.